Carla, na quarta que vem nós vamos ter aqui a super quarta, né, com decisão do Copom por aqui, né? Como é que o mercado ele está se preparando e como que a movimentação do Banco Central ele pode mexer com os diversos setores da economia brasileira? Olha, o mercado estava se comportando de uma forma até ontem, quando o presidente do Banco Central falou, né, Roberto Campos Neto, e passou a se comportar de uma forma um pouco diferente hoje. Por que aconteceu isso? Porque desde o último comunicado do Copom, nós tivemos aí um comunicado que foi muito hawkish na linguagem de mercado, né, um comunicado muito duro que reajustou essa taxa de juros para um patamar mais elevado, cujo reajuste foi numa magnitude maior, e o Banco Central ainda deixou a porta aberta para fazer um novo reajuste em magnitude semelhante, né, que é um reajuste de 100 pontos base. Mas ocorre que os dados que foram sendo divulgados depois desse comunicado do Copom, eles foram bem mais preocupantes, principalmente os dados inflacionários, do que o Banco Central e do que o mercado estava esperando. Então, o mercado imediatamente começou a reajustar essa expectativa para que o Banco Central levasse a cabo uma política monetária ainda mais restricionista. Ou seja, se ele havia deixado a porta aberta para um reajuste de 100 pontos base nesse comunicado que nós teremos na próxima semana, o mercado começou a olhar com olhos um pouco diferentes e começou a ventilar a possibilidade de ajustes mais elevados, de 125 pontos base, de 1,5 pontos base e, em algumas casas, até de 2 pontos base, tá? Então, um reajuste bem mais forte por parte do Banco Central. E aí, ontem, o que aconteceu foi o que o presidente do Banco Central veio a público e falou que eles não reajustam a política monetária com base nos dados que são divulgados diariamente, tá? Então, existe uma análise global da economia doméstica e é com base nessa análise global que eles tomam suas decisões sobre a política monetária, e não com base em dados de alta frequência e não com base na divulgação de dados na margem, que foi justamente o que aconteceu e mudou a expectativa de todo o mercado. Bom, com isso, né, a expectativa de mercado sobre o reajuste da taxa de juros voltou para muito próximo do que o próprio Copom havia dito lá no último comunicado. Então, houve um recuo, né, nas curvas curtas e nas curvas longas, de modo geral. Ontem a gente viu isso no mercado, com reajustes baixistas, né, sobre essa expectativa do Copom, mas com a continuidade dessas pressões inflacionárias, pode ser que o Banco Central tenha que mudar o tom, talvez não para esse comunicado, mas para os próximos comunicados. Então, a gente tem uma expectativa ainda de viés de alta muito elevada mesmo sobre a Selic para os próximos Copons e não para esse Copom. E, bom, super quarta significa que nós temos decisão do Copom aqui dentro e também existe a decisão do FONC lá fora, né, do Fed. Lá fora também as coisas já estão praticamente dadas, tá? Não existe possibilidade de reajuste na taxa de juros por lá, mas o que o mercado está olhando é justamente o que os membros do Fed dirão sobre o tapering, que na verdade não é nada mais nada menos do que a redução da compra de ativos, que é um programa adicional que eles têm para aquecer a economia. Então, algumas coisas importantes devem ser ditas sobre o período exato e a magnitude desse tapering, tá? E isso, claro, vai fazer bastante barulho no mercado, porque começa a sinalizar alguma espécie de reajuste monetário para 2022, de reajuste na política monetária desses países centrais para 2022, e se isso acontecer, esperamos que seja mais tarde possível, porque quanto antes isso acontecer, pior as coisas ficam para nós.